Título V. Da Ordem Econômica do Distrito Federal. Capítulo I. Das Disposições Gerais. Seção I. Dos Princípios Gerais. Art. 158. A Ordem Econômica do Distrito Federal, fundada no primado da valorização do trabalho e das atividades produtivas, em cumprimento ao que estabelece a Constituição Federal, tem por fim assegurar a todos existência digna, promover o desenvolvimento econômico com justiça social e a melhoria da qualidade de vida, observados os seguintes princípios. I. Autonomia econômico-financeira. Segunda, propriedade privada. Terceira, função social da propriedade. Quarta, livre concorrência. V. Defesa do consumidor. Sexta, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, inciso alterado, a, pelo a, Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. Sétima, redução das desigualdades econômico-sociais. Oitava, busca do pleno emprego. Nona, integração com a região do entorno do Distrito Federal. X. Fomento à inovação, dando-se prioridade à pesquisa em desenvolvimento científico e tecnológico superior e, principalmente, ao ensino técnico profissionalizante. Inciso acrescido, a, pelo a, Emenda à Lei Orgânica 72 de 23 de abril de 2014. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Seção 2ª. Da disciplina da atividade econômica. Art. 159. O poder público só participará diretamente na exploração da atividade econômica nos casos previstos na Constituição Federal e, na forma da lei, como agente indutor do desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal, e investimentos de caráter estratégico ou para atender relevante interesse coletivo. Primeiro, a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços sujeitam-se ao estatuto jurídico de que trata o artigo 173, primeiro, da Constituição Federal. Parágrafo alterado, a, pelo a, Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. 2 graus. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais que não sejam extensivos às do setor privado. Terceiro, na aquisição de bens e serviços, os órgãos e as entidades da administração pública, sem prejuízo dos princípios de publicidade, legitimidade e economicidade, devem dar tratamento preferencial, nos termos da lei, às atividades econômicas exercidas em seu território e, em especial, a empresas brasileiras. Parágrafo alterado, a, pelo a, Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. Art. 160. O regime de gestão das empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público do Distrito Federal implica: I. Composição de pelo menos 1/3 da diretoria executiva por representantes de seus servidores, escolhidos pelo governador entre os indicados em lista tríplice para cada cargo, mediante eleição pelos servidores, atendidas as exigências legais para o preenchimento dos referidos cargos. Segunda, assinatura de contratos de gestão que estabeleçam metas de desempenho e responsabilidade, bem como assegurem a autonomia necessária ao alcance dos resultados estabelecidos. Parágrafo único. Excetuam-se do percentual indicado no inciso e as instituições financeiras controladas pelo Governo do Distrito Federal, facultada a participação de um servidor no Conselho de Administração. Parágrafo alterado, a, pelo a, Emenda à Lei Orgânica 27 de 4 de fevereiro de 1999. Seção 3ª. Da regulação da atividade econômica. Art. 161. O poder público como agente normativo e regulador da atividade econômica exercerá as funções de planejamento, incentivo e fiscalização, na forma da lei. Art. 162. A lei estabelecerá diretrizes e bases do processo de planejamento governamental do Distrito Federal, o qual incorporará e compatibilizará I. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial e os Planos de Desenvolvimento Local, inciso alterado, a, pelo a, Emenda à Lei Orgânica 49 de 28 de setembro de 2007. Segunda, as ações de integração com a região do entorno do Distrito Federal. Quarta, o Plano Plurianual. Sexta, as diretrizes orçamentárias. Sétima, o Orçamento Anual. Art. 163. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial é o instrumento básico da política de expansão e desenvolvimento urbanos, de longo prazo e natureza permanente. Artigo alterado, a,
pelo a Emenda à Lei Orgânica 49 de 28 de setembro de 2007. Art. 164. As ações de integração com a região do entorno do Distrito Federal são constituídas pelo conjunto de políticas para o desenvolvimento das áreas do entorno, com vistas à integração e harmonia com o Distrito Federal, em regime de corresponsabilidade com as unidades da Federação às quais pertencem, preservada a autonomia administrativa e financeira das unidades envolvidas. Art. 165. As diretrizes, os objetivos e as políticas públicas que orientam a ação governamental para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal devem observar o seguinte, em artigo alterado, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. E nas demandas da sociedade civil e os planos e políticas econômicas e sociais de instituições não governamentais que condicionem o planejamento governamental, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. Segunda, nas diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial e nos Planos de Desenvolvimento Locais, bem como ações de integração com a região do entorno do Distrito Federal, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. Terceira, os planos e as políticas do Governo Federal, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. Quarta, os planos regionais que afetem o Distrito Federal, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. V, na singular condição de Brasília como capital federal, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. Sexta, a compatibilização do ordenamento de ocupação e uso do solo com a concepção urbanística do plano piloto e das cidades satélites e com a contenção da especulação, da concentração fundiária e imobiliária e da expansão desordenada da área urbana, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. Sexta, a condição de Brasília como patrimônio cultural da humanidade, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. Oitava, a concepção do Distrito Federal que pressupõe limitada extensão territorial como espaço modelar, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. Nona, a superação da disparidade sociocultural e econômica existente entre as regiões administrativas, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. X, na concepção do Distrito Federal como polo científico, tecnológico e cultural, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. X, na defesa do meio ambiente e dos recursos naturais, em harmonia com a implantação e a expansão das atividades econômicas, urbanas e rurais, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. 12. Na necessidade de elevar progressivamente os padrões de qualidade de vida de sua população, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. 13. Na condição do trabalhador como fator preponderante da produção de riquezas, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. 14. Na participação da sociedade civil, por meio de mecanismos democráticos, no processo de planejamento, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. 15. Na articulação e a integração dos diferentes níveis de governo e das respectivas entidades administrativas, inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. 16. Na adoção de políticas que viabilizem geração de empregos e aumento de renda. Inciso acrescido, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. Art. 166. O plano plurianual a ser aprovado em lei para o período de 4 anos, incluído o primeiro ano da administração subsequente, é um instrumento básico que detalha diretrizes, objetivos e metas quantificadas física e financeiramente para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas a programas de duração continuada. Artigo alterado, pelo a Emenda à Lei Orgânica 58 de 24 de dezembro de 2010. Art. 168. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é instrumento básico que compreende as metas e prioridades da administração pública do Distrito Federal para o exercício subsequente e deverá dispor sobre as alterações da legislação tributária. Segunda, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento anual. Terceira, servir de base para a elaboração da lei orçamentária. Quarta,
ser proposta pelo Executivo e aprovada pelo Legislativo. Art. 169. O orçamento anual é instrumento básico de detalhamento financeiro das receitas e das despesas para o exercício subsequente ao de sua aprovação, na forma da lei. Art. 170. O processo de planejamento do desenvolvimento do Distrito Federal atenderá aos princípios da participação, da coordenação, da integração e da continuidade das ações governamentais. Parágrafo único. As definições consequentes do processo de planejamento governamental são determinativas para o setor público e indicativas para o setor privado. Art. 171. A lei disporá sobre a implementação e permanente atualização de sistema de informações capaz de apoiar as atividades de planejamento, execução e avaliação das ações governamentais. Art. 172. Poderão ser concedidos a empresas situadas no Distrito Federal incentivos e benefícios, na forma da lei. I. Especiais e temporários, para desenvolver atividades consideradas estratégicas e imprescindíveis ao desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. Segunda, prioritários para as empresas que em seus estatutos estabeleçam a participação dos empregados em sua gestão e resultados. Terceira, para prestar assistência tecnológica e gerencial e estimular o desenvolvimento e transferência de tecnologia a atividades econômicas públicas e privadas, propiciando a. Acesso às conquistas da ciência e tecnologia por quantos exerçam atividades ligadas à produção e ao consumo de bens. B. Estímulo à integração das atividades de produção, serviços, pesquisa e ensino. C. Incentivo a novas empresas que investam em seu território com alta tecnologia e alta produtividade. Art. 173. O agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o Sistema de Seguridade Social, conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo único. Durante a vigência de estado de calamidade pública reconhecido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fica suspensa a vedação para recebimento de benefícios, exceto os que tratem de matéria fiscal ou creditícia, descrita no caput. Acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 120 de 23 de agosto de 2021. Art. 174. A lei e as políticas governamentais apoiarão e estimularão atividades econômicas exercidas sob a forma de cooperativa e associação. Art. 175. O poder público do Distrito Federal dará tratamento favorecido a empresas sediadas em seu território e dispensará a microempresas e empresas de pequeno porte, definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, com vistas a incentivá-las por meio da simplificação, redução ou eliminação de suas obrigações administrativas, tributárias ou creditícias, na forma da lei.